Sem apertar o botão de ligar, não funciona. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Hoje nós vamos seguir aí com os estudos do nosso Livro dos Espíritos. São algumas questões do Livro dos Espíritos, da quarta parte do Livro dos Espíritos, que trata ela, né, das esperanças e consolações. Então são quatro, não, eu falei quatro? São 5. 978 ou 982, né? Se eu diminuir 982 para 978 dá 4, mas tem que somar, né, os extremos. Ainda tem nota de Kardec. Então, é isso, natureza das penas e gozos futuros. Gozos, né? A gente às vezes tem mais o hábito de falar gozos é o hábito, mas penas e gozos futuros. E quarta parte do Livro dos Espíritos, a gente sabe, remete ao livro Céu e Inferno, tratando das esperanças e consolações, tratando o livro Céu e Inferno, céu, inferno, purgatório, como é que é a situação do espírito após a morte, famoso Código Penal da vida futura, tudo isso aí envolvido no livro Céu e Inferno. Então esses temas, esse tema de hoje e da quarta parte praticamente toda, sempre nos faz pensar no livro O Céu e o Inferno. E uma pergunta logo de Kardec nessa 978, ele questiona a respeito da lembrança que os espíritos têm quando eles chegam a um determinado grau de evolução, o espírito passando aí ao longo das suas várias encarnações e chegando num grau mais elevado, não está nem falando de espírito puro não, mas já num grau mais elevado, será que ele não se perturba quando ele começa a lembrar dos erros que ele cometeu em existências anteriores, passadas, no passado? Ele começa lá a lembrar, poxa, em alguns séculos atrás, na encarnação, não sei quando, alguns milênios, eu fiz isso, eu cometi tal crime. Será que isso não perturba a felicidade do espírito? Já que ele agora está num grau mais elevado e ele começa a pensar nas coisas erradas que ele fez antes. Então essa, uma questão bastante pertinente de Kardec, é a questão 978. E os espíritos superiores dizem que não. Porque, na verdade, esse espírito que já alcançou esse grau mais elevado, ele passou por inúmeras provas, inúmeras situações que visavam exatamente resgatar aquelas faltas cometidas. E muitas vezes o espírito até pediu ali para poder resgatar aquelas provas mais rapidamente. Então o espírito está numa condição mais elevada e realmente ele cometeu erros do passado, porque é muito difícil a famosa ascensão em linha reta, né? Em tese é possível, né? Atribui-se inclusive a Jesus, não vamos entrar nessa discussão. A famosa ascensão em linha reta, o espírito que não comete erros, que sai das mãos, né, numa linguagem mais retórica e poética, sai das mãos do Criador, simples e ignorante, e vai aos poucos passando por um processo evolutivo. E ele pode cometer erros ou não, tem as escolhas, e o espírito sempre escolhe certo. Pode acontecer. Em tese, pelo menos, acontece. Mas é muito difícil. Então, o espírito, normalmente, quando chega lá a um grau um pouco mais elevado, já tem aí um rol grande de erros. Mas imagina só como seria o peso para o espírito
carregar isso, eu estou num grau mais elevado, mas cometi tantos erros antes, isso aí ia doer na consciência daquele espírito. Ele não iria conseguir, apesar de já ter removido as impurezas espirituais, não ia conseguir ser feliz. Como ele consegue ser feliz nesse tipo de situação? Passando por processo, muitas vezes longo, complexo, de resgate da falta e das faltas cometidas, reconciliando-se com a lei de Deus, reconciliando-se com a própria consciência, através da aeronáutica. Através da aeronáutica. Não é? Não? Entendi. Minha esposa é uma profunda estudiosa do livro Céu e Inferno, ela está aqui presente. Alcançou? Ou não? Através da aeronáutica. Diz lá. E a pessoa ela falou que não? Não, ela está mais ou menos ali. Né? Diz lá Kardec no livro Céu e Inferno. Não precisa não. Arrependimento e... Obrigado. Agora, né? Gaveta? Então vamos lá. Mas aí... Aqui, ó. Arrependimento... Não é? Expiação e reparação. É a sigla da aeronáutica. Arrependimento, expiação e reparação. O espírito, ele quando cometeu uma falta, em algum momento no seu curso evolutivo, ele vai arrepender-se do erro que cometeu. Senão ele não vai conseguir ascender, né? O espírito puro é aquele que removeu as impurezas. E nesse processo de remoção das impurezas, o espírito passa pelo arrependimento. Avança para a expiação. O que é expiar? Expiar é olhar pelo buraco da fechadura e ver, né? Vou ver as faltas que eu cometi, né, no passado. Não, é expiar com X, né? Não é expiar com S. Né? Expiar, ele expia, ele consegue pagar, entre aspas, as suas faltas, remir as suas faltas, sofrer diante da sua própria, às vezes da própria vítima, às vezes diante de outros espíritos, as dores, as consequências pelos atos cometidos, mas não é a lei não é ele que vai chegar e dizer correndo, não, eu quero sofrer, às vezes o espírito pede mesmo, né? Tem vezes que o espírito pede. Ele está naquela dor de consciência muito grande, ele pede a reencarnação, porque a dor é muito forte, é uma dor moral. E aí ele pede para reencarnar. Mas em outras situações, não, a lei de Deus, ela vai se cumprindo, lei de causa e efeito, no momento certo. E aí então, esse espírito expiando, passa então pela segunda letrinha lá do que Kardec ensina para a gente no livro Céu e Inferno, e vem a terceira, que é a reparação. E o que é reparar? Reparar é fazer ao outro tanto o bem quanto o mal que fez. Isso é reparar o mal feito. Reparar, fazer o bem. Então, eu vou fazer ao outro. Eu fiz mal ao outro. Eu agora estou arrependido. Vou passar por um processo expiatório. Nessa encarnação, alguns dias
ou até horas depois de eu ter cometido o equívoco, ou daqui a 10 encarnações, não sei quando. Não existe um prazo, não existe um tempo. Tudo no seu momento, mas está ali na lei de causa e efeito, e no momento certo o Espírito vai expiar essa falta. E aí então ele vai reparar, vai fazer o bem para aqueles que ele fez mal. Ah, mas tem que ser só para aquele que ele fez mal? Ele precisa fazer o bem só para aquele? Então, eu cometi um ato criminoso, não vou citar minha esposa não, cometi um ato criminoso com uma pessoa qualquer, imaginária, vamos pensar, qualquer um pensa, eu cometi esse ato, e agora então eu vou ter que reparar, né? Eu preciso reparar exatamente com ele. Com quem que eu reparo? Esse mal que eu cometi, eu reparo com quem? Com a gente mesmo? Nosso próximo? Boa. Mas tem uma letrinha, tem uma palavrinha aí com 3 letras. Lei. Repara com a lei. A reparação é com a lei. Não é necessariamente com o outro. Pode ser com o outro mesmo. Mas às vezes o outro não está ali naquele momento. Porque ele pode não estar disponível. Não é? Não pode não estar disponível. Vai que é um espírito muito superior. Eu fiz ali um mal para ele, aí eu vou obrigar, o espírito já está encarnando lá em Júpiter. Não fala que Júpiter, Kardec, revela isso para nós, Júpiter é bem mais evoluído que a Terra. Não, o espírito já está reencarnando em Júpiter. Aí eu vou obrigar, eu não posso ir para lá também, né? Seria bom, né? Senão, quando eu for para eu poder ter uma vida agradável em Júpiter, eu vou procurar um espírito bem elevado, fazer um mal para ele, para me botar para encarnar lá em Júpiter. Olha só que maravilha. Usando aí manipulando a lei. Não é assim. Então não dá para eu ir para lá. Também não vou obrigar ele a vir para cá, ele já passou por essa fase. Eu vou reparar com a lei. Eu vou fazer o bem com a lei. Eu vou fazer o bem com o próximo. Fazer bem com qualquer pessoa. E isso faz parte do processo de reparação. Então ele passa por arrependimento, expiação e reparação, justamente, dizem os espíritos superiores, com esse objetivo de chegar lá naquela posição e poder se sentir feliz, porque ele conseguiu estar em paz com a sua própria consciência. E aí Kardec faz uma outra pergunta, na 979. Ele fala o seguinte: então tá bom. Não é assim que ele fala. Então tá bom, deixa a gente seguindo assim. Tá, tudo bem. O espírito chega lá naquele grau mais elevado. E aí ele olha para trás, vê os erros cometidos, mas ele não se sente perturbado. Mas vamos pensar um espírito que está no caminho, e ele olha assim para frente e vê tanta coisa que ele ainda tem que fazer, e vê tantas provas pelas quais ele tem que passar ainda para chegar num grau mais elevado de evolução. Isso não perturba a felicidade do espírito? Lógico que o espírito, já com essa noção da imortalidade da alma, sabendo que ele ainda tem longo trajeto, para poder chegar a essa condição de felicidade mais plena. E aí ele fica pensando: mas tanta coisa que eu ainda vou ter que fazer, tantas provas pelas quais eu ainda vou ter que passar. Será que isso não perturba a felicidade do espírito? Aí os espíritos superiores respondem: depende, né? Se ele for mais elevado, ele não fica perturbado com isso. Porque ele sabe que isso é um processo existente na lei de Deus.
Mas se ele for um espírito menos elevado, ele começa a pensar e realmente isso aí perturba. Aquele que já está num nível um pouco mais elevado, não estou falando de espírito puro não, um pouco mais elevado, já goza de certa felicidade. Ah, mas ele tem que passar por provas ainda? Tem. Ele passa por dores? Passa. E quando é que ele para de passar por provas? Quando ele não precisa mais ser provado, né? Quando ele já chegou no grau máximo. Mas enquanto ele não chegou nesse grau máximo, né, que é um grau máximo teórico, né, que a gente acredita que o espírito está sempre aprendendo, sempre crescendo, é o que a doutrina espírita nos fala, né, aquela famosa perfeição relativa, né? O espírito está sempre crescendo, sempre se aprimorando de alguma forma, sempre trabalhando, estudando, mesmo quando ele chega a esse grau máximo de evolução, né? Mas antes de chegar nesse grau máximo, ele ainda precisa passar por provas e passa, consequentemente, por dores. Mas se ele já está num grau em que ele já sente alguma felicidade, que ele já está num grau de pureza maior, isso aí não perturba ele. Ele sabe, é um processo da lei. A lei de Deus é justa, ele começa a compreender mais isso. O espírito chega a um nível de compreensão maior. O que ele está passando e sofrendo é um meio que a misericórdia divina oferece para que ele consiga alcançar resultados maiores. É a famosa dor evolução, né? O espírito passa por essa dor. Não necessariamente uma dor expiação, que é uma dor que está ligada a um equívoco cometido no passado. Aí o espírito já está num grau melhor. Mas se o espírito ainda está no meio do caminho ali, né? Espírito mediano, ele começa a pensar, se ele ficar pensando muito, ele vai se perturbar. Então a gente não pensa. Eu vou pensar. Se eu for pensar, né? Vou pensar no meu nível evolutivo. E vou pensar, então, que nesse nível evolutivo ainda vou ter que passar por muitas provas. É a mesma coisa a gente ficar pensando, às vezes, não quer, que provas que a gente vai passar nessa encarnação. Eu vou sair de casa hoje. Não, hoje a gente já saiu, né? Mas antes de sair de casa, eu vou sair para o Eurípides. Mas se eu for para o Eurípides, pode acontecer do pneu furar. Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. E a gente começa a criar um montão de teses e teorias do que pode acontecer. A gente não vai sair de casa. É o mesmo com o espírito. O espírito que está passando por um processo evolutivo, ele começa a pensar, mas se eu reencarnar, eu vou ter que passar por aquelas provas. Eu reencarnado, se eu for fazer isso, for fazer aquilo, eu vou passar por situações complicadas. Se eu for trabalhar na doutrina espírita ou fora dela, eu vou lidar com problemas, vou lidar com dificuldades, com problemas de relacionamento que muitas vezes acontece. Então não vou fazer. Eu vou me afastar, porque eu já estou conjecturando todas as possibilidades que podem ou não podem acontecer. Importa, disse Jesus, caminhar hoje, amanhã e depois, no dia seguinte. Está em Lucas capítulo 13. Né? A cada dia, quem também disse isso? Jesus. Basta o seu mal. Cada dia basta. Eu vou ficar pensando no que vai acontecer. Não, vamos trabalhar hoje pensando no futuro, mas não vamos ficar pensando nas consequências do que pode acontecer, em fatos que podem vir ou não vir a acontecer. Sejamos previdentes, mas não sejamos daqueles que vão acabar se paralisando
diante das possibilidades de ação. Então é assim, o espírito, ele vai com certeza, se ele começar a ficar pensando muito, ele vai se preocupar. Mas o ideal é que o espírito siga adiante. Preocupa-se, seja previdente, busque com certeza lá as suas precauções, mas não pare pensando nas dificuldades, nos problemas que venham a surgir, porque acontecem mesmo. Então, questão 980 do Livro dos Espíritos, aí existem espíritos que têm laço de simpatia. Esse laço de simpatia une espíritos da mesma ordem. Isso constitui para eles uma fonte de felicidade. Então, o fato da gente ter laço de simpatia, espíritos que estão na mesma ordem, têm laço de simpatia, isso constitui uma fonte de felicidade. Aí a pergunta de Kardec e a resposta dos espíritos. Se esses laços de simpatia são desenvolvidos para o bem, certamente é uma fonte muito grande de felicidade. Agora, se não forem, isso pode, ao contrário, pode potencializar o erro e pode potencializar o sofrimento. Mas é isso, os espíritos, eles se agrupam, e no plano espiritual isso ainda é muito mais evidente, né? Espíritos encarnados, eles vão e se agrupam de acordo com faixa evolutiva, de acordo com a ordem lá de evolução do espírito, já que na Terra a gente, às vezes, até apresenta alguma simpatia por pessoas, né? Mas existe ainda o corpo carnal que, de alguma forma, pode camuflar determinadas características do espírito. Mas o espírito desencarnado, não. Ele consegue lá ver claramente a condição evolutiva do espírito e, em razão disso, ele vai e acaba tendo uma relação familiar com aquele espírito de forma muito mais autêntica, com laços fortíssimos de afeição. E isso, com certeza, é um motivo muito grande para que esse espírito sinta-se feliz. Dizem os espíritos superiores a Kardec. E não superiores a Kardec, mais elevados do que Kardec, né? Os espíritos superiores dizem a Kardec. Apareceu aí. Dizem os espíritos superiores a Kardec. Não é que são superiores, podem ser superiores ou não a Kardec. Mas os espíritos superiores dizem a Kardec. Fica melhor assim. 981. Haverá para o estado futuro do espírito uma diferença entre aquele que em vida temia a morte e o que havia com indiferença e até com alegria? Olha, Kardec perguntando, um espírito, ele pode, quando está encarnado, ter a visão da morte de diversas formas. Ele pode temer a morte, ele pode ter essa visão da morte de forma indiferente, ele pode até ter essa visão da morte de uma forma alegre, ver a morte como algo bom. Isso faz com que ele tenha uma condição diferente e uma situação diferente quando desencarnado. Aí os espíritos, no decorrer da questão, falam o seguinte: isso varia, porque às vezes o espírito ele é indiferente à morte, ou até vê a morte de uma forma alegre, mas por motivos diversos. Nem sempre ser indiferente à morte significa desprendimento espiritual. Eu sou um espírito muito elevado, eu não me importo se morrer ou se não morrer. Eu ficaria até feliz
de desencarnar. Às vezes a pessoa pode pensar assim, é meio difícil, né? É meio difícil. Eu ficaria até feliz de desencarnar, mas às vezes a pessoa está fazendo isso não é porque ela é desprendida. Ela está fazendo isso por desprezo à vida terrena e à bênção divina da reencarnação. Então, dependendo do motivo, essa indiferença ou esse olhar para a morte com felicidade, ele pode se caracterizar como uma virtude ou como algo prejudicial para o espírito. E mesmo quando ele pode ser olhado, a desencarnação é a libertação. A gente pega o livro Céu e Inferno, vê vários relatos de espíritos desencarnados, dizendo, eu estou feliz, como eu me sinto feliz, desencarnado, livre daquele peso do organismo corporal. Como eu estou feliz agora, e falando da felicidade, vendo a morte como algo bom. Mas mesmo assim, quando ele estava encarnado, ele não procurava ela, ele procurava fugir dela. Igual o famoso caso lá do Chico, não é? No avião, não é isso? O famoso caso do Chico no avião, estava lá voando, de Uberaba para Belo Horizonte, parou em Araxá, o avião. Aí quando subiu na direção de Uberaba, de Belo Horizonte, o avião começou a dar pirueta para um lado, para o outro. Ele fala, o Chico narrando isso, é como se o avião ficasse girando, né? Disse que aí o comandante chegou, as pessoas estavam gritando, e o comandante chegou e falou, não, isso aí é um vento de cauda. Turbulência, é um vento de cauda. O pior que pode acontecer é a gente chegar mais rápido. E aí, só que ele não disse mais rápido em que mundo? Podia ser no mundo terreno ali em Belo Horizonte, ou podia ser no plano hospital. Mas o pior que pode acontecer é chegar mais rápido. E aí todo mundo ali gritando. Aí ele começou a gritar também, meu Deus, socorro! E fazendo escândalo, ele fala, escândalo, fiz escândalo com fé. Escândalo com fé. E aí Emmanuel aparece, depois de 20 minutos, ele fala que passaram 20 minutos, né? Turbulência para cá, turbulência para lá, pedindo socorro e nada de Emmanuel aparecer. Aí Emmanuel aparece 20 minutos depois. O que está acontecendo? Não, é porque eu estou com perigo de vida. E você precisa estar gritando. Tantas pessoas com perigo de vida em tantos lugares por aí afora e não estão gritando, você está gritando desse jeito? Aí ele dizendo, mas eu estou com perigo de vida, eu vou gritar mesmo, continuou gritando, meu Deus, socorro, socorro, eu vou morrer, morra com educação, disse ele, né? E aí ele perguntou, como é que morre com educação, né? Como é que se morre com educação, né? Aí está encarnado, a gente não quer, até o Chico, completamente desprendido, em termos espirituais, chegou na hora ali, ele não queria desencarnar. Outro dia eu estava em casa, na sala, conversando com a minha esposa e com a minha filha, e estávamos ali conversando, minha filha ali fazendo algumas perguntas, aí perguntando sobre legislação, tudo, não, como é que é isso, como é que é aquilo, e aí a minha esposa de uma forma muito didática, né, dizendo, não, olha só, imagina só, seu pai morreu, aí eu olhei, seu pai morreu, muito didático, muito pedagógico. Aí morreu, tá bom, né? Continuou falando, aí explicou. Aí quando terminou de explicar, minha filha fez dando outras perguntas. Aí ela, as outras perguntas,
Imagina que seu pai morre. Está recorrente esse negócio, né? Meu Deus, o que está acontecendo? Aí, tá bom, aí continuaram falando. Aí depois terminou a conversa, está tudo direitinho ali, terminou tudo, mudando de assunto. Aí minha esposa fala, sabe a minha amiga fulana de tal? Ela vai morar num lugar legal. Aonde? No Morro da Viúva. O Morro da Viúva. Aí eu pensei, poxa, pensei, né? Ela encarnada e ele desencarnado, provavelmente, né? Marido desencarnado. Queremos, não quero desencarnar, não, gente. A gente não quer. A gente está aqui, o que faz com que a gente tenha medo desse momento da desencarnação, né? Muitas vezes a gente não tem medo da morte em si, em termos conceituais, conceito morte, a ideia morte em si, mas do momento da transição, né? A ideia da morte pela doutrina espírita, tratada como transição da vida corporal para a vida espiritual, às vezes a gente, da ideia em si a gente não tem, mas ali como é que vai ser? Vai ser uma doença? Vai ser um acidente? Às vezes a gente fica torcendo, não, tomara que seja dormindo ali, é bom para a gente, mas para quem está, né? Quem vai ficar não é tão bom assim, né? Então, o momento, a pessoa às vezes tem medo mais desse momento em si, né? Às vezes a pessoa não é exatamente do momento que ela tem medo, né? Ela tem medo, às vezes, pode acontecer dela simplesmente não acreditar em Deus, não acreditar em vida futura, não acreditar em nada, e ficar pensando no nada, né? Esse nada também causa medo, né? É uma coisa complicada, né? O que vai acontecer, né? Tem umas pessoas que não acreditam em nada, morreu, depois vai morrer, não vou me preocupar com isso, não tem nada que, né? Mas tem outros que não, é um nada, é um vazio, né? A gente fica imaginando vazio é uma coisa tão vazia mesmo, né? É muito vazia. Como é que é isso, né? Eu estou aqui, o meu pensamento fervendo, né? Pensamento dos meus irmãos aqui presentes fervendo, né? Consciência clara a respeito da encarnação que a gente está tendo, né? A gente pensando e vivenciando tudo isso, e a gente fica imaginando, mas depois, né? Se acabar, né? Não vai ser nada, vai ser simplesmente vai ficar tudo esquecido, né? O que eu vou deixar? Apenas eu vou ficar na memória das pessoas e deixar as obras que eu fiz, mas é uma coisa até de certa forma triste, né? É muito mais bela a ideia de uma vida adiante, de um processo evolutivo, né? Da existência de um Criador. Isso é uma coisa mais rica, né? Porque a gente sabe que o que a gente faz, isso de alguma forma se materializa, entre aspas, né? Em nós mesmos e segue conosco ao longo da nossa trajetória, né? Então, esse medo, às vezes, da desencarnação, o que vai acontecer? Não vai existir mais nada, né? E se a pessoa acredita, não, vai existir sim. E as pessoas que estão aqui, né? As pessoas que eu vou deixar, as pessoas que eu amo, né? Vou deixar pessoas aqui, né? Às vezes a gente pensa mais nas pessoas, né, que eu vou deixar aqui, né, sem perceber que, na verdade, às vezes as pessoas vão ficar muito bem, né? A gente esquece, né, que no leme está lá o nosso Criador. A gente está ali junto com aquela pessoa, com as pessoas que a gente ama. Como é que eu vou deixar essa pessoa? Eu vou deixar com Deus. Opa!
É lógico, quem não acredita na vida após a morte, em todo esse conjunto de ideias que a doutrina espírita demonstra para nós, não vai pensar dessa forma. Mas nós podemos muito bem pensar assim: como essa pessoa vai ficar se eu desencarnar? Ora, ela vai ficar com a lei, com uma lei sábia e justa e misericordiosa. Ela vai ficar com o anjo guardião dela. Ela pode até, se eu tiver algum mérito, e mesmo se não tiver mérito, se eu tiver mérito, ela pode ficar comigo também, quando eu desencarnar, né? Citando de novo o exemplo da minha desencarnação. Ela pode ficar comigo. De que forma? Eu vou desencarnar, se eu tivesse mérito, né? Se eu tivesse, né? Iria lá para uma colônia, trabalhar, e de vez em quando, por causa do mérito, vir ajudar e tudo, está comigo também ali junto, né? Não é mesmo? É. Mas se não tiver mérito, também pode, né? Se tiver cabimento da lei, às vezes vai lá o espírito que está numa situação complicada e continua ali, não sai de casa. Às vezes não sai de casa porque ele não quer. Às vezes não sai de casa porque a gente não quer. Ele está querendo ir e a gente não deixa de jeito nenhum. Porque a gente atrai o espírito e não deixa que ele prossiga. Então, como vão ficar as pessoas, aquelas pessoas que eu amo, aqueles entes queridos, quando eu desencarnar? Eles vão continuar seguindo, sem a minha presença encarnado do lado, mas com certeza com todo o suporte da lei de Deus. Então a pessoa tem isso. E a outra dúvida também, com relação ao famoso medo da morte: quem eu vou encontrar depois? Para onde vou, né? Para onde eu vou? Será que eu vou para nosso lar? Não. Será que eu vou para um hospital de Eurípides? Hospital de Eurípides, lá para os espíritas, lá. Hospital de Eurípides. Será que eu vou para um lugar mais complicado, né? Mas e as pessoas que eu vou encontrar? Aquela pessoa que de alguma forma eu prejudiquei, né? E ver ele face a face, como espírito desencarnado, como Frederico Figner fez, não é? Frederico Figner. Quem é Frederico Figner, né? Qual é o pseudônimo de Frederico Figner? Enquanto eu bebo água, alguém diz o pseudônimo dele. Pseudônimo Frederico Figner, gente. Que tá... Não? Irmão Jacó. Não é? Livro Voltei. Irmão Jacó. Né? Jacó, né? Quando desencarnou, espírita, rico, trabalhador, e doava muitas coisas para a doutrina espírita, trabalhava ali constantemente, mas ele disse, olha a humildade do espírito depois que desencarnou, que ele era muito rude e frio no tratamento com as pessoas, no trato pessoal com as pessoas. E com isso ele ofendeu muita gente. E muitos espíritos encarnados até em sessão mediúnica. E quando desencarnou, viu-se frente a frente desses espíritos. E o espírito chegava e olhava assim, via lá irmão Jacó, Frederico Figner, desencarnado, trabalhando ali do lado, estava ali Guilhom Ribeiro, nimbado de luz, não é? Bittencourt Sampaio, Saião, tantos vultos da doutrina espírita, cheios de luzes, e aí o espírito inferior olha assim para o Jacó e pergunta: Jacó, cadê a tua luz?
porque ele, na verdade, ele teve méritos, a ponto de desencarnar e ser recebido por doutor Bezerra de Menezes. Mas ele não conseguiu ainda ascender naquela época, logo após a desencarnação, as luzes interiores. Aí o espírito perguntava e alfinetava ele. Depois, no fim do livro, ele narra, não tem problema falar, né? Final do livro, o livro é lindíssimo, leio, voltei, né? Que ele começou a acender algumas luzes, mas ele foi procurar. Mais do que ele ser encontrado por espíritos que ele ofendeu, ele foi lá procurar. Olha a coragem do espírito, né? Foi procurar um a um aqueles que ele havia ofendido e foi pedir perdão. Mas às vezes o espírito ele fica também com esse receio: o que vai acontecer comigo quando desencarnar? Então, tudo isso, e para juntar tudo nesse balaio todo, vamos olhar ali o tempo, que ainda tem uma pergunta para falar, outra pergunta também é bastante, tem um bom material. Ele ainda tem o instinto de conservação. No meio de tudo isso, né, de todas essas questões relacionadas ao medo da morte, ainda tem o instinto de conservação, que não é medo, né? O receio da morte. Sabe que eu lembro? Vamos ver se eu falo, hein? O receio da morte é o efeito da sabedoria da providência e a consequência do instinto de conservação comum aos seres vivos. Quem disse isso? Um homem com iniciais A.K. pelo pseudônimo. Allan Kardec. No livro Céu e Inferno. Então, vamos ver se eu memorizei mesmo, vou repetir direitinho, né? O receio da morte é o efeito da sabedoria divina e a consequência do instinto de conservação comum aos seres vivos. Falei igual, né? Então é isso. Está lá no livro Céu e Inferno. Então fala do instinto de conservação. Muitas vezes a gente chama de receio, de medo, mas a gente está ali querendo continuar na encarnação. Isso faz parte do nosso próprio pensamento, do nosso sentimento, e mais do que pensamento, de um instinto natural. O que caracteriza o instinto? Ele é automático, ele é espontâneo, ele não é raciocinado. Eu vou pensar, eu agora estou diante do perigo, então eu vou pensar em me defender de tal forma, tal outra, raciocínio. Não, ele é instintivo, né? A palavra mesmo diz, ele é instintivo, ele é automático, ele é espontâneo, ele vai e faz, ele é perfeito. E é isso que faz com que a gente continue querendo ser vivo, continuar vivo, encarnado, né? Porque vivo a gente continua sempre. Morte é o quê? Transição, né? Transição de um espírito vivo encarnado para um espírito vivo também desencarnado, né? Mas faz com que a gente continue ainda querer ficar aqui. E às vezes a gente chama isso de receio da morte, de medo da morte. Então fica a dica. Alguém chega para você e diz: você está com medo da morte? Não, estou com instinto de conservação. Isso. Estou com instinto de conservação. Mas tem o instinto e tem o medo também. Pode acontecer também da pessoa, além do instinto, ter realmente medo de desencarnar. E essa última questão, 982, vamos ler daqui do livro. Para assegurar nossa sorte na vida futura, será necessário professarmos o Espiritismo e crermos nas manifestações? É claro. Estou confundindo as pessoas aqui, estou confundindo meus irmãos, né? Para assegurar nossa sorte, é necessário professarmos o Espiritismo e crermos nas manifestações? É claro que não. É claro que não.
Porque se a gente pensasse assim, olha só, quantos milhões de espíritas existem no mundo? É uma doutrina que está ali crescendo, borbulhando, despertando os interesses cada vez mais de mais camadas da nossa sociedade, de mais pessoas e indivíduos. Mas ainda são milhões. E os outros bilhões e bilhões de indivíduos no nosso planeta que não conhecem a doutrina espírita. Diz lá o Espírito Superior na resposta a Kardec, seriam deserdados. Por quê? Se pensarmos que tem que professar o Espiritismo e acreditar nas manifestações dos Espíritos, a esmagadora maioria da humanidade ia ser deserdada. Mas existe um princípio que a doutrina espírita nos fala, que é o princípio que vai fazer com que o indivíduo consiga alcançar essa situação mencionada. Assegurar nossa sorte na vida futura. Como é que a gente assegura a nossa sorte na vida futura? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, salvo engano. Quer conferir? 15. Quem me diz aí qual é? Quem me diz qual é? 15. Vamos ver se eu acertei o 15. Acertei o 15. Olha. Fora da caridade não há salvação. Fora da doutrina espírita não há salvação. Fora da crença nas manifestações mediúnicas não há salvação. Fora da igreja não há salvação. Não. O que diz ali no capítulo é: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade. Então, essa caridade pode ser praticada por aquele lá que atua lá numa outra doutrina religiosa, que muitas vezes se manifesta contrariamente ao que a doutrina espírita diz. Essa caridade pode ser praticada por aquele companheiro que não acredita em nada em relação ao futuro. O que você acredita em relação ao seu futuro? Alguns dizem, não sei, não quero nem pensar agora. E outros dizem, não acredito em nada. Não acredito em Deus, não acredito em nada. Mas é comum nós vermos pessoas como essas também fazendo coisas boas. E às vezes coisas melhores do que o espírita. Ou nós achamos que os espíritas, todos na face da Terra, são superiores ao resto da humanidade. Né? Seria de uma arrogância religiosa e espiritual, né? Incompatível com a doutrina espírita. Porque a medida exata, a medida precisa é o montante de caridade que o Espírito faz aqui na Terra, independentemente do rótulo que ele ostenta, em termos religiosos, espirituais, qualquer que seja. A doutrina espírita, nos dizem os espíritos superiores, ela serve como um amparo, um apoio, um estimulador, um instigador do espírito, para que ele atue. Então ela não tem, lógico que tem.
é essa força, essa máquina, esse engenho que faz com que o espírito se movimente, mas o espírito pode estar dentro dela e não está se movimentando. A máquina pode estar ali enferrujada por causa do espírito. Nós, que ainda estamos, às vezes, paralisados. A máquina é boa, mas às vezes nós não fazemos com que ela se movimente. Vamos ver aqui o trecho, né? Um trecho específico que eu estou buscando. Assim, nota de Kardec, na questão 982. A crença no espiritismo ajuda a se melhorar, fixando as ideias sobre certos pontos do futuro. Ela apressa o progresso dos indivíduos e das massas. Então, é uma ideia, dizia um amigo meu espírita já desencarnado, é uma ideia subversiva a doutrina espírita. Ele falava com muito espírito isso. O espiritismo é subversivo, né? No sentido de ser revolucionário interiormente, né? Mexe conosco, né? Ela apressa o progresso dos indivíduos e das massas, porque permite compreender o que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina a suportar as provas com paciência e resignação. Desvia dos atos que podem retardar a felicidade futura. É assim que contribui para essa felicidade. Mas não foi dito que sem ele não se possa consegui-lo. Óbvio que a felicidade pode se conseguir de diversas maneiras, mas principalmente aquelas relacionadas à caridade, relacionadas ao trabalho no bem. Se queres paz e alegria, ouve este aviso comum: não desistas do trabalho, nem guardes remorso algum. Juca Muniz, pela psicografia de Chico Xavier, ensinando aí para nós essa lição, né? E duas regras infalíveis na santa escola do bem. Quem não estuda não sabe, quem não trabalha não tem. Essa é Múcio Teixeira, né? Quem não estuda não sabe, quem não trabalha não tem. É lógico que aqui está falando de ter, né, a propriedade verdadeira, a propriedade espiritual. É lógico que também, com relação à propriedade material, quem não trabalha também não vai ter. Mas estamos falando da propriedade verdadeira, a propriedade espiritual. Quem não estuda não sabe, quem não trabalha não tem. E esse trabalho, estamos chegando já ao final da nossa reunião. A gente lembra, falando sobre trabalho, belíssima lição de Emmanuel, buscando lá aquele ensinamento de Kardec. Qual é a bandeira de Kardec? Falando sobre trabalho. Trabalho, solidariedade e tolerância. Vocês estão tímidos, não é que não sei, eu sei que vocês sabem. Vocês estão tímidos. Trabalho, solidariedade e tolerância. E Emmanuel fala: o trabalho edifica, a solidariedade aperfeiçoa, a tolerância eleva. Por isso, Jesus, há 2 milênios, ensinou para o mundo: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E estarei convosco até o fim dos séculos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, que a gente aprenda essas lições da nossa querida doutrina, falando
a respeito da nossa trajetória espiritual, demonstrando que todos nós não estamos aqui por acaso, não estamos nessa nossa encarnação apenas pelo capricho das leis materiais, mas certamente nós estamos aqui em razão de belíssimas, benévolas, leis espirituais, leis divinas, leis morais, que nos dá a chance de aprendermos a cada dia um pouco mais a respeito da nossa realidade espiritual. E, ao mesmo tempo, desenvolver aspectos que vão nos conduzir àquela condição tão almejada por todos nós de verdadeira felicidade. Vão fazer com que o nosso mundo se torne um mundo melhor, que nós consigamos viver em harmonia com o nosso próximo, desenvolvendo sentimentos de simpatia, de amizade, de solidariedade, de tolerância, de paciência, diante das circunstâncias que a vida muitas vezes traz e dos embates que ela oferece. Através dessa compreensão, nós vamos certamente alcançar uma situação de mais harmonia interior, estudando a nossa belíssima doutrina e buscando as possibilidades do serviço no bem, nós vamos certamente chegar à condição de paz interior. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe.